felicidade e paz a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, vos convido neste dia 20 de fevereiro de 2025 para meditarmos o Santo Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro então responde: Tu és o Messias. A partir desta profissão de fé, quando Jesus escuta da boca de alguém, reconhecendo que ele de fato é o Messias, aí então Jesus começa a ensinar-lhes. Começa a ensinar a todos os discípulos o que ia acontecer com ele, Jesus. Jesus, no início do Evangelho que acabamos de ouvir, ele começa perguntando para os discípulos o que é que o povo, o que é que a multidão, o que é que a geral está dizendo sobre mim, o que é que eles já entenderam sobre a minha vida. Quem sou eu para eles? Olha que pergunta muito legal. Jesus quer saber quem é ele, Jesus, na boca do povo, no entendimento, na compreensão do povo. Saber quem somos é um princípio fundamental para continuar a nossa vida. É a nossa identidade. Essa pergunta de Jesus, que ele dirige aos discípulos, todos nós devemos nos fazer todos os dias. Quem sou eu? O que as pessoas pensam de mim? E o que elas pensam de mim corresponde àquilo que realmente eu sou? Quem sou eu mesmo? Essa pergunta, ela é necessária. Devemos descobrir todos os dias quem somos nós. Este caminho que nós percorremos rumo à felicidade, rumo à paz, é também um caminho de autodescoberta e de autoconhecimento. O próprio Jesus quis aqui, não que ele não soubesse quem era ele, Jesus, mas ele queria saber e ensinar com aquilo que as pessoas traziam, quem era ele no imaginário do povo. As pessoas, elas não nos conhecem como precisavam conhecer, como precisam conhecer. As pessoas fazem imagens de nós. Elas imaginam que nos conhecem. E nós imaginamos que conhecemos as pessoas. Quantas pessoas vivem neste mundo, né? E não é muito difícil a gente perceber isso, não. Vive um disfarce. Porque parece que há socialmente
uma imposição de que devemos sempre estar bem. O sucesso é sempre ter muitas coisas. Nas redes sociais nós percebemos isso. Parece que o sucesso é ter muitos seguidores, e aí se postam infinidade de sucessos, de viagens, de lugares bonitos, de curtição. Parece que tentando esconder mesmo quem se é na essência. Por isso, fazendo agora um paralelo com o que Jesus fez, olha só, Jesus disse assim, pergunta aos discípulos, olha, vocês que estão aí escutando, o povo, estão aí caminhando com eles, o que é que vocês têm escutado que eles pensam que eu sou? Eu sou um fazedor de milagres, eu sou um curandeiro, quem sou eu? O que eles acham que eu sou? Jesus quer saber, para a partir da informação trazida pelos próprios discípulos, acontecer aí a formação, a orientação. Jesus orienta a partir daquilo que o povo é capaz de compreender. Então Jesus começa nesse caminho, dizendo, olha, vocês escutaram sobre isso, tudo bem, é a opinião da geral. Agora quero fazer uma outra pergunta. E vocês que têm caminhado mais próximo de mim, que são meus discípulos, estão aqui pertinho de mim, o que é que vocês já compreenderam de mim? Quem sou eu para vocês? Aquele silêncio ensurdecedor, e do meio do silêncio uma resposta. E é da boca de Pedro que vem a resposta esperada por Jesus. Diz Pedro, tu és o Messias. Eu compreendi isso. Agora note que não com tanta profundidade. Pedro não entendeu com profundidade quem era Jesus. Tanto é que logo após, quando Jesus escuta de Pedro a profissão de fé mais verdadeira, mas ainda um tanto frágil, porque logo em seguida Pedro diz assim, não se chateia com o que Jesus vai dizer, que o Filho do Homem vai sofrer, vai padecer, E aí Pedro começa a repreender Jesus. Aí Jesus volta-se para os discípulos e faz uma vergonha para Pedro. Dá uma cortada violenta em Pedro. Por que Jesus faz isso para Pedro? Na verdade, esse corte que Jesus faz em Pedro é também para os discípulos. Não é só para Pedro. E ele faz assim para Pedro porque Pedro é capaz de suportar esse corte sem problema. Pedro não é infantil, Pedro não é melindroso, Pedro não é cheio de não me toque. Pedro é uma pessoa madura na sua humanidade. E aí ele escuta de Jesus esse enfrentamento. Jesus diz para Pedro, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Está vendo como era que os homens pensavam no evangelho de ontem, de anteontem? Eles queriam um Messias que resolvesse todos os problemas materiais, que providenciasse todas as necessidades humanas. E aí Jesus diz, eu não sou esse. Eu sou o Cristo. Eu tenho uma missão específica, que é de conduzir o homem à plenitude da graça. A minha missão é ser o sacerdote que conduz a todos que queiram para o céu, a fazer uma experiência pessoal com o céu. Jesus é aquele que vem a nós. Por isso ele repreende Pedro.
para que Pedro não fique aqui ainda muito na terra, apenas olhando para os problemas materiais. Mas Jesus quer ensinar Pedro a olhar para o céu. E ensinando a Pedro, ensina aos discípulos que estavam ali e ensina a cada um de nós. Meus irmãos, o plano de Deus para nós é maior do que o que nós imaginamos ou pensamos. Por isso, esse corte que Jesus faz na vida de Pedro é para nós também. Para não pensarmos como os homens apenas. Se nós continuamos pensando apenas como os homens deste mundo, desta vida, nós estamos cumprindo um plano de Satanás. Nós somos convidados a pensar as coisas do alto, a pensar as coisas de Deus. Por isso Jesus repreende os discípulos, repreende também a cada um de nós. A nossa felicidade plena está em Jesus Cristo. Somos convidados a pensarmos como homens espirituais, porque Deus colocou em nós, em cada um de nós, uma centelha da sua graça, para conseguirmos, não com as nossas forças, mas é bondade de Deus e é pura graça de Deus, que acessemos isto de bom que já está em nós, que é a parte de Deus. Como Pedro, professemos: Tu és o Cristo, Tu és a nossa felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.